Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse Deus maravilhoso que tem nos suportado, tem nos abençoado e tem feito uma promessa sobre as nossas vidas que tem um valor que nenhum ser humano na face da terra tem condição de pagar. Nós não temos como comprar o reino de Deus. Nós não temos como comprar 1 minuto de vida nosso. Estava vendo esses dias uma pessoa muito bem de vida. Segundo o relato que eu vi, ela gastou mais de 30 milhões de reais para tentar curar uma enfermidade que ela tinha. E não adiantou. Sofreu bastante, mas morreu, né? Nós não temos força nenhuma, irmãos. A vida é muito rápida. A gente fica com essa sensação que vai viver eternamente, porque esse é um projeto de Deus para o ser humano, né? Colocou esse desejo em nós de viver eternamente, mas o nosso manual de instrução, a nossa fonte de verdade, o nosso norte, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, ele nos ensina que fomos feitos para viver no céu, para sermos eternos, viver em um corpo incorruptível, indestrutível, um corpo glorificado. Mas, se eu posso passar aqui um mês aqui falando essa mesma palavra para vocês, segundo o que está escrito na Bíblia, em todas as Bíblias da terra, que não vai adiantar, porque você não vai acreditar. Você vai ouvir, vai entrar no ouvido, sai no outro. Porque, irmãos, o reino de Deus é conquistado ou por muita dor, e quando dói muito, aí a pessoa acredita no que está escrito, aí ela clama, né? Quando ela vê a morte pegando ela pelo pescoço, daí ela clama. Ou você vem pela muita dor, ou você vem pela sabedoria. Agora, eu posso te dizer o seguinte: sem esforço, ninguém vai conquistar a ressurreição e a vida eterna. Pode esquecer isso. Você vai ter que se esforçar. Você vai ter que lutar, irmão. E essa luta é exclusivamente sua. Não adianta ficar embromando, não adianta ficar fingindo, não adianta ficar varrendo para debaixo do tapete. Não adianta. Nós estamos falando aqui de matemática. 2 mais 2 é igual a 4, isso é matemática, não é ciência, não é filosofia, não é conversinha, não é narrativa. A Bíblia não é um livro de narrativa, a Bíblia é um livro de matemática. Exato. Entendeu? Aqui está o projeto de Deus para o ser humano. É o único projeto na terra escrito que serve para qualquer pessoa na terra. É o único. Pode ler todos os outros projetos, você vai ver que não vai caber no seu futuro. Não é? A Bíblia oferece a ressurreição e a vida eterna para viver em um mundo perfeito. Para isso, você tem que se preparar. Se não fosse para a gente nos prepararmos, não precisava de Bíblia, não precisava de igreja, não precisava de orar, não precisava de nada. Entendeu? O fato é que milhares de anos têm passado, as pessoas têm trabalhado, têm lutado, têm acreditado nas suas armas, nas suas sabedorias, na sua força, no seu poder, e até agora ninguém venceu a morte. E pronto. E ainda tem os que não conseguem vencer as enfermidades.
que te pegam do dia para a noite, né? A enfermidade nem te avisa, olha, mês que vem, você acha que está tudo bem, mês que vem você vai ficar enfermo e vai ficar mal. Não sei nem quanto tempo você vai ficar mal. Você não é avisado, não, você é pego de surpresa, né? As calamidades, os grandes problemas sempre pegam a gente de surpresa. Então, irmãos, nessa vida aqui, eu vou ser franco com você, não há espaço para iludido, não há espaço para tolo, para achismo. Você tem que tomar decisão na vida. A decisão de lutar pela sua salvação, pelo seu futuro. Você não vai levar nada dessa terra, irmão. Tudo que você está usando aí é passageiro. Todas essas coisinhas que você tem aí, materialista, que você ama, que você dá valor, até esse corpinho que você cuida dele com o maior carinho e achando que você está lindo, tudo isso aí vai acabar, você não vai levar nada, entendeu? Vai ficar uns ossinhos lá, se você não for cremado, vai ficar uns ossinhos lá, que ninguém nem vai lembrar onde que eles estão mais. É isso que você é como ser humano aqui na Terra, como carnal. Agora, a pessoa que está aí dentro, Deus tem um projeto para ela que é de ressurreição e vida eterna, que, infelizmente, é a coisa mais difícil do ser humano acreditar. Porque o dia que você acreditar de verdade que essa promessa é real, que Deus existe de verdade, o Deus da Bíblia, não estamos falando do Deus da religião, nem o Deus da sua cabeça, estamos falando do Deus verdadeiro, do Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há, que tem todo o poder. Tem tanto poder que criou o homem e todos esses animais que estão aí na terra, criou a terra e tudo quanto nela há. Ou você crê ou você não crê, meu irmão. Entendeu? Não é porque você não crê que não existe, que não vai acontecer. Não é você que manda no mundo, no universo, não. Por mais poderoso que você seja, você não é nada. Nada. Essa é a verdade. E você não vai evoluir, você não vai melhorar, se transformar para o seu próprio bem, sem você ter ciência da verdade. Como o presbítero Paulo falou aqui, conhecereis a verdade vos libertará. Libertar de quê? Quando Jesus falou isso, os religiosos lá falaram, nós somos filhos de Abraão, nós não somos escravos de ninguém. Nós vivemos na igreja, nós obedecemos a lei, a palavra, né? Mas, irmãos, é libertar de você mesmo, dos seus próprios pensamentos, porque são os teus pensamentos, são os teus sentimentos, são os malfeitos que você faz, o seu olho ruim, é que te afasta de ser uma pessoa melhor que você pode ser, porque Deus colocou coisas maravilhosas em você, né? Deus colocou coisas fantásticas dentro da gente, e eu fico vendo, observando, observo muito a vida de casais, só que eu olho com um olhar bíblico, eu olho com um olhar real, né? Muitas pessoas falam, você está criticando. Eu não estou aqui para criticar ninguém, quem sou eu? Sou um pecador, falho, imperfeito, fraco, né? Mais fraco que muita gente que eu conheço. Eu estou aqui para me observar as coisas do mundo, assim como a própria Bíblia conta a história de várias pessoas, para a gente poder observar e falar, opa, não é? Esse aqui está errado, eu vou fazer como esse aqui, eu não vou fazer como aquele ali, para a gente aprender a separar o santo do profano, o certo do errado, o bem do mal, né? Para isso você tem que ter conhecimento. Como é que você vai saber a diferença do bem e do mal, do bom e do ruim, se você não tem conhecimento? E o que eu vejo, irmãos, é que nós, na nossa caminhada, temos que ter o desejo de evoluir. Não é evolução material, é evolução
espiritual. Nós temos que, quando for orar, falar: Senhor, eu quero ser espiritual. Eu quero ter discernimento de espírito. Jesus que falou que o diabo anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar, tentando nos destruir. Eu fico vendo casamentos maravilhosos, pessoas que se amam, pessoas que amam os filhos, que sonharam em ter filhos, conseguem ter filhos, tudo lindo, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Aí começa uma degradação e começa a achar justificativa humana, justificativa carnal, entendeu? Começa a botar a culpa no outro, né? E aí a família inteira começa assim, né? Para os filhos, os pais são tudo bobo, não sabe nada, né? E um cônjuge fica sempre botando a culpa no outro, não consegue mais dar amor, tranca, fecha o coração. Nós temos amor inesgotável dentro de nós, todos nós aqui, todos nós. O que a gente faz? A gente tranca, guarda, e guarda para sempre, muitas vezes. Eu conheço pessoas aí que um pai nunca falou um eu te amo para um filho, entendeu? E acha lindo, ele acha que eu sou durão. Não, é um idiota quem faz isso, entendeu? Porque a maior arma que o ser humano tem na terra chama-se amor. A Bíblia deixa claro quanto a isso. O livro de 1 Coríntios, capítulo 13, descreve claramente. Fora Gálatas, capítulo 5, fala sobre os dons. Mas o que acontece com essas pessoas? Daí, se ela tem um gato, se ela tem um cachorro, ela ama muito mais esse animal do que o próprio ser humano. E acha que está certo. Entendeu? Eu estava falando esses dias com uma pessoa que eu amo muito a respeito disso. Eu falei: mas espera aí, quando você chega, que você encontra com a sua cachorrinha, como é que você faz? Você não vai lá e dá 200 beijos nela, 200 abraços, ela te lambe para tudo quanto é lado, e você fica dando um amor puro para o bichinho lá? Por que você não faz isso com seu cônjuge? Não faz, cara, não faz. Entendeu? Não faz. Então, como que você vai amar a Deus? A Bíblia deixa claro sobre isso. Como que você vai amar a Deus se você não consegue amar o seu próximo, o seu irmão, o seu cônjuge, o pai do seu filho, a mãe da sua filha, entendeu? A pessoa que Deus colocou na sua vida. Se você retém amor para as pessoas que Deus te deu, né? Quando a gente casa, não sei se vocês sabem, né? A Bíblia deixa claro: ambos serão uma só carne. Então você tem que amar aquela pessoa como você te ama. A Bíblia fala claro sobre isso, né? E os filhos são o quê? Herança de Deus. Então você tem que cuidar da herança de Deus, amar a herança de Deus. Mas como que você vai amar a Deus se você não consegue fazer o mínimo? Entendeu? Então, irmãos, é uma coisa simples. As pessoas estão indo em busca de Deus, estão indo nas igrejas, procurando bênção, só bênção, 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 entendeu? Só procurando palavras para aliviar a desorganização do mundo deles, porque não assumem a sua própria vida, não assumem os seus relacionamentos, não têm nenhuma vontade de mudar, entendeu? Querem morrer do jeito que sempre foram, né? Mas Jesus não chama a gente para isso, não. Jesus manda a gente mudar. A Bíblia prega a conversão, a mudança, e não é a mudança do outro, é a minha mudança, é minha, é eu que tenho que mudar. E é todos os dias eu que tenho que mudar, né? E isso não é brincadeira, irmãos, porque a palavra de Deus veio na nossa mão, Deus nos deu uma Bíblia, para que através dessa Bíblia nós possamos saber o que temos que fazer, né? Por isso que temos que ser fiéis à palavra de Deus, né? Temos que amar a palavra de Deus, estar sempre lendo,
como Jesus fala, para a gente meditar nesse livro de dia e de noite, para a gente ter essa palavra no nosso coração, para que a gente consiga vencer a nós mesmos. E os outros, irmãos, nós temos que orar pelas pessoas, desejar o bem delas, até dos nossos inimigos, o que é muito difícil. Mas quem tem que mudar somos nós. Sem mudança não há vitória. É você que tem que desejar isso. Não adianta ficar de conversinha, entendeu? Com Deus não tem conversinha. Por isso que lá no Apocalipse capítulo 3, Deus descreve a igreja de Laodiceia, e o que Deus fala? O morno, eu não vou aceitar, eu vou vomitar. Deus não te chama para ser morno, não, meu irmão. Deus te chama para ser valente, para você encarar você mesmo, para você se olhar no espelho e falar assim, olha, eu vou tomar uma decisão, Senhor, me ajuda que eu preciso te amar, eu preciso ser valente, eu preciso de mudar, eu preciso ter o controle sobre o meu pensamento, eu não quero ser como eu era, eu não quero ser como eu sou, eu quero mudar. É isso que você tem que falar para Deus, é isso que você tem que orar. Não é possível que o ser humano, com toda a tecnologia que tem hoje, com todo o estudo, com toda a facilidade de entendimento, o ser humano acha que ele tem que sempre ser do mesmo jeito. Meu irmão, nós temos que estar em constante nascimento, em constante mudança, como Jesus fala para Nicodemos, necessário é você nascer de novo. E ele já era velho, ele falou, mas mesmo sendo velho, não importa, meu irmão, você pode estar com 100 anos de idade. Eu vejo muitas pessoas, até eu, por exemplo, sou pastor, graças a Deus, Deus me tirou do inferno e hoje eu não sou nada, mas tenho um título de pastor que Deus me deu, mas eu fico vendo, irmãos, as pessoas cobrando a gente ainda do passado. Eu fico olhando, tem muita gente que me cobra do passado. E eu estou pensando assim, mas eu estou no dia de hoje. Eu estou no dia de hoje, meu irmão. Eu vivo, é o dia de hoje, a Bíblia diz que é hoje. Eu nem vivo amanhã, porque eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Claro que amanhã, um dia eu vou estar aqui, amanhã eu vou estar morto. Não é verdade? Eu não vejo assim nas pessoas, não quero ver, não quero que você veja também. Veja sempre que essa pessoa possa ter uma oportunidade de Deus, assim como Deus te deu oportunidade. Porque que Jesus fala, terei misericórdia de quem tiver misericórdia. E qual a misericórdia que nós temos? Nós estamos o tempo todo criticando os outros. Não é? Que misericórdia é essa? E quem somos nós para criticar alguém? Nós temos sim que falar de fatos da vida das pessoas, exortar, como a Bíblia diz, admoestar, chamar atenção, temos sim. O livro de Ezequiel, capítulo 3, cobra isso veementemente de todos nós. Mas isso é uma coisa, você falar a verdade, você até mostrar para a pessoa, às vezes, alguns erros, para dar oportunidade a ela para melhorar, mas com mansidão, com carinho, mas é claro que hoje em dia ninguém aceita nem conselho mais, Mas o nosso Deus é conselheiro. E para você amar a Deus, você tem que amar o projeto dele, a palavra dele. Irmãos, estamos lendo o livro de Deuteronômio, capítulo 8. Diz a palavra do Senhor assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Então, veja bem, a Bíblia foi dada para a gente guardar, mas não é guardar ela dentro de uma gaveta, não, é guardar no coração, na nossa cabeça. E para quê? Para a gente cumprir, E te lembrares de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Olha aqui, irmãos, que coisa importante. Deus declara aqui que ele deixou esse povo passar pelo deserto, por frio,
por guerras, por falta de água, uma série de problemas. Para quê? Para provar eles. Para provar. Para quê? Para que eles, através dessas dificuldades, né, através dessas experiências, eles pudessem enxergar que eles precisavam de ser pessoas melhores do que eles eram. Não é? Ou como que você vai ser um dentista, por exemplo? Como que você vai ser um advogado se você não passar pela experiência de uma faculdade? Não tem jeito, né, irmãos? Então, Deus deixa a gente passar por experiências para ver também se você irá guardar os mandamentos dele no seu coração. E você vai ver uma referência aqui muito interessante, para você entender o contexto desse versículo, lá em Atos, capítulo 13, versículo 18, Atos, capítulo 7, versículo 36, Amós, capítulo 2, versículo 10, Êxodo, capítulo 16, versículo 4, Deuteronômio, capítulo 13, versículo 3, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 3, versículo 3, Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5, Segunda Crônicas, capítulo 32, versículo 31. E, irmãos, entendam que essas referências, o contexto é muito importante para que você entenda melhor o que Deus quer falar. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Olha aqui, irmãos, inclusive, esse versículo, quando Jesus está lá contendendo com o diabo, lá em Lucas capítulo 4, versículo 4, Mateus capítulo 4, versículo 4, se você ler lá, quando o diabo oferece os reinos para Jesus, Jesus fala, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Estava escrito onde? Aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 3, parte B. E olha que interessante o que Deus está falando aqui. Irmãos, nós precisamos da Bíblia para viver. O nosso melhor alimento, o alimento mais importante para o ser humano é a Bíblia. Eu custei para entender isso. Às vezes você vê uma pessoa com dificuldade financeira, você quer dar uma comida para ela, quer dar uma roupa para ela, e eu pensei sempre assim, lendo a Bíblia, eu falo, olha, eu prefiro dar uma Bíblia para essa pessoa. Eu prefiro pegar um dinheiro, comprar uma Bíblia e dar para a pessoa. Por quê? Porque eu dou um prato de comida para a pessoa, daí 2 horas já acabou aquele prato de comida. Vai até jogar fora, né? Mas se eu der uma Bíblia para ela, eu estou dando a oportunidade dela viver eternamente com Deus. É o alimento que salva, cura, liberta e transforma o ser humano para o bem dele. Não existe nada na terra mais precioso, mais valioso, mais importante do que a Bíblia Sagrada, de preferência a corrigida fiel, que é o mesmo texto no mundo inteiro, mas são as Bíblias fiéis. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Isso aqui é uma coisa que já quem prega a graça, quem vive só do Novo Testamento, esquece desses versículos. E esquece que Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, será o mesmo de sempre. Deus está deixando claro aqui que Ele castiga a gente sim, Ele prova a gente. Entendeu?
Ele muitas vezes ele deixa você quer ir na batalha, você inventa o problema, entendeu? Depois fica pedindo socorro para ele, ele fala assim, não, vai, você não queria ir, né? Vai, aí você vai lá passar pelas águas, pelo fogo, pelo deserto, né? Esse povo aqui escolhido por Deus ficou 430 anos na escravidão. E aqui você vai ver uma referência muito interessante, lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 12, livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 2, livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6, livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, livro de Salmos, capítulo 89, versículo 32, livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras, e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Irmãos, aqui Deus está falando sobre gratidão, porque muitas pessoas não reconhecem a ação de Deus na vida delas. Muitas pessoas acham, porque eu fiz, porque eu faço, porque eu faria, é tudo eu, né? Esquece que, se ela tem uma Bíblia, porque Deus olhou do céu e escolheu ela. Deus fez uma aliança com ela sem ela saber, né? A própria fé que ela tem que Deus existe, ainda sem conhecer a Deus, assim como Ciro não conhecia Deus, mas olha o que Deus fez na vida de Ciro. Leia no livro de Isaías lá que você vai ver. Então, o que acontece é que, se você não entender que as suas bênçãos é Deus que te dá, e não for grato, e em gratidão ainda aceitar o projeto de Deus, aceitar a soberania de Deus, que Deus é nosso Rei, é nosso Pai, é o nosso Salvador, é o único e verdadeiro amigo que nós temos, é o único amor verdadeiro que nós temos, é o de Deus. Aí o que acontece, né? E ele está falando que ele ordena, né? Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todos nós temos essa capacidade de esquecer, né, o que Deus nos dá. E você vai ver uma referência aqui do versículo 14, lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Salmos capítulo 78, versículo 11, Salmos capítulo 106, versículo 21. Que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer o bem. Está vendo? Que quando Deus nos prova, Deus deixa a gente ir para o buraco porque a gente quer, Deus está fazendo isso para o nosso bem, né? Como Deus fala, eu repreendo e castigo aquele a quem amo. E digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Olha aí, irmãos, presta atenção nisso. Em tudo dai glórias a Deus, em tudo ser grato a Deus.
Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Você vai ver uma referência aqui do versículo 18 em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, Oséias, capítulo 2, versículo 8, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 8. É Deus que nos dá força, meu irmão. Será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quereríeis obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Entendeu, irmãos? Deus pode chegar num ponto que Ele se cansa da gente, que Ele se alonga, que Ele dá as costas. Aquele povo de Israel, ele já viu uma profecia, Deus já tinha falado para Abraão. Imagina só, Deus já tinha falado para Abraão que a descendência dele ia ficar 400 anos escravo no Egito. A descendência dele nem tinha começado ainda. Abraão nem filho não tinha. E o que aconteceu? Por causa da rebeldia desse povo, do materialismo deles, da falta de amor a Deus, de compromisso com Deus, eles sofreram mais de 400 anos em escravidão. E ainda assim, quando o próprio Deus vem, dá uma promessa para eles, anda com eles dia e noite por 40 anos, eles não têm condição de entrar na terra prometida, de receber a promessa de Deus, por causa dos seus pensamentos ruins. Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus maravilhoso.